Olá, meus queridos. É com muita alegria, que nós iniciamos o nosso programa desta semana. É a alegria da festa de Pentecostes. Essa pessoa que muitas vezes é esquecida da Santíssima Trindade. É ela que desde o início de tudo se manifesta entre nós, falando a linguagem do amor. E como sempre, nos nossos programas, nas nossas reflexões, nós sempre dirigimos as nossas orações. Iniciemos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje, especialmente, nós dirigimos a esse Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezemos também a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Saudemos a nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como sempre, nós colocamos algumas comunicações, algumas relevantes da nossa diocese, da nossa paróquia, e de primeira mão faço um convite, que é a novena de Pentecostes, que está acontecendo na comunidade Divino Espírito Santo, no bairro Planalto, Veneza. A novena, ela inicia às 19 horas e às 19h30, Santa Missa. E neste domingo, a festa de Pentecostes, a missa será às 18 horas. Venha, participe deste momento de oração e de adoração. Também reforçamos a quarta romaria das águas da terra, que a paróquia Cristo Rei está organizando um ônibus especial que acontecerá na cidade de Ponte Nova. O valor da passagem, R$ 57. A data nessa ida será no dia 3/6, no domingo, em frente ao Fórum de Patinga. Para participar, se inscreva na Secretaria Paroquial, portando um documento de identidade. Também está próximo, chegando, o curso de inverno, que vai acontecer no dia 2 de julho de 2018, com o tema Evangelização e os desafios no mundo urbano. O lema: não se amoldou às estruturas do mundo, mas transforma pela renovação da sua mente. O local será na comunidade Bom Pastor, paróquia Santo Antônio, vagas limitadas. As melhores informações na Secretaria do Regional 3, conversar com a Edna, no 031 98 540 0301. E hoje, para a nossa reflexão, nós escolhemos, pela participação dela de sempre. Nós colocamos como temática: com Maria, somos convocados à missão. E neste dia, nessa festa, nessa celebração, nessa solenidade de Pentecostes, é onde que nós ouviremos e veremos, tanto nos Salmos, veremos nas 3 leituras, na sequência,
uma contemplação, é a plenitude pascal que acontece. O que quer dizer essa plenitude? Todo aquele anseio, todo o desejo de Deus, a renovação da comunidade nova, os homens se reunindo em Cristo, aonde nós veremos, né, que é o contrário, o oposto daquilo que na própria leitura das Sagradas Escrituras nos mostra. O Pentecostes é a unidade da diversidade de várias pessoas, ao contrário daquilo que aconteceu na Torre de Babel. Porque muitas vezes nós temos aquela ingênua interpretação das línguas diferentes. Lá, as línguas diferentes, porque aquilo que era imprescindível, que é imprescindível para a felicidade, do bem-estar do homem, a presença de Deus na sua vida. Os homens tentaram abandonar, querendo chegar aos céus através do próprio homem, da autossuficiência, do eu por mim me basto, quer dizer, é o contrário. E o que nós estamos celebrando nesta liturgia da solenidade de Pentecostes é diferente. É Deus se fazendo centro, os homens de todas as nações, entendendo a linguagem do amor. E através de quê? Através do Espírito Santo. É Ele que faz essa sedimentação, é Ele que aglomera, é Ele que gruda, é Ele que une, é Ele que restaura, que revigora, que cura. É Ele que nos impele em sair em missão. Então, neste domingo, nós vamos meditar isto. E veremos o quê? Que é através desse Espírito que as comunidades se constroem, a fraternidade se realiza, se concretiza. E também veremos o quê? Que esta linguagem comum, em qualquer situação, em qualquer local, em qualquer fronteira, a linguagem do amor, todo homem percebe, todo homem a acolhe. O Evangelho vem nos apresentar isso, né? Nessa leitura. A primeira leitura vem nos mostrar que é Ele, que é o Espírito Santo, que nos capacita para esta comunidade, formar esta comunidade, sermos um povo unido, ser um povo unido. E a segunda leitura vem nos mostrar o quê? Que muitas vezes, nós às vezes confundimos, né? Às vezes os carismas, os dons que nós recebemos de Deus em benefício próprio. E São Paulo, ele vai nos mostrar que o maior de todos os carismas que nós temos que buscar, o primeiro de todo ele, é reconhecer que Jesus é o Deus, é Ele que nos salva, é Ele que nos liberta. Então, com isso, nós vamos, né, refletir essas leituras de hoje. E a primeira leitura, de Atos dos Apóstolos, ela vem nos mostrar assim: quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficavam cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus, devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar a sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: estes homens, o que estão falando? Não são todos galileus? Como é que nós escutamos na nossa própria língua? Nós que somos pardos, medos, elamitas e batitas da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e parte da Líbia, próxima de Cirene. Também os romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, nessa leitura, nós começamos. A primeira coisa que nós temos que entender, São Paulo, quando ele vem mostrar, ele
faz esse quadro, essa teofania, língua, barulho. Quer dizer, é uma maneira que ele tem de mostrar para todo aquele povo, porque quando ele escreve esse ato, já tinha mais ou menos 40, 45 anos que já tinha acontecido a ascensão do Senhor. Então quer dizer, muitas comunidades já existiam, aí ele quis mostrar o quê? Que esse amor, essa solidariedade cristã, este amor pelo Espírito Santo, não existe fronteira, não existe etnia, não existe raça. Quer dizer, esta mensagem da boa nova, a mensagem do amor, todos são capazes de entender, porque o próprio Jesus, ele veio, a missão de Cristo foi instaurar esse tempo novo, essa vida nova. E hoje nós podemos e percebemos isto como aquele mesmo Espírito que lá nos primórdios da igreja primitiva acontece este mesmo cenáculo, acontece este mesmo Pentecostes na nossa vida de hoje. E vem nos mostrar o que? Sinais que São Lucas vem nos mostrar no ato. Teofania do vento, as nuvens, o fogo, também mostrar o quê? Que tudo isto vem para o quê? Nós possamos ter esse entendimento, porque ele já está querendo insinuar, da mesma forma como Moisés recebeu no Monte Sinai as palavras, e naquele dia aconteceu o trovão, ele vem nos mostrar que esse mesmo Espírito vem colocar, inscrever no nosso coração esta lei de Deus, para que nós possamos viver e contemplar. E nos Salmos de hoje, a gente vê uma coisa tão bonita, né? Aquilo que nós rezamos, todas as nossas aberturas dos nossos programas, das nossas reflexões. Ele nos fala assim: enviai o vosso Espírito, Senhor, e a terra toda a face renovai. Então a gente vai entender o seguinte, que é este Espírito Santo que tem essa capacidade de renovar. É ele que restaura. Então, quer dizer, os Salmos hoje vêm nos mostrar que aquele sopro que nós refletiremos daqui a pouquinho no Evangelho é a nova geração, é o povo novo, o povo gerado no amor de Cristo, no propósito de Deus que Deus nos pede. Então, na segunda leitura de hoje, nós vamos ler a primeira carta, né, de São Paulo aos Coríntios. Ela nos diz assim, irmãos, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser o Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é um Espírito. Há diversidade de ministérios, mas mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem e do corpo. Como o corpo, né, é um, embora tenha muitos membros, e todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Então aqui a gente vê, primeiro ponto que nós temos que ver, aquilo que eu falei logo no início. O maior de todos os carismas, essa graça, este dom que nós recebemos de Deus, é reconhecer Jesus Cristo como nosso Deus e como nosso Senhor. E outra coisa muito clara, que nós podemos também apreender dessa leitura de São Paulo, porque São Paulo, essa comunidade era uma comunidade muito fervorosa, mas muita coisa nessa comunidade acontecia porque ainda eles não tinham ingerido, impregnado, embebecido a sua alma e o seu ser pela sabedoria de Deus. Porque muitos já se achavam, né, que eram
detentores daqueles dons, daqueles carismas, que eles eram os protegidos, que eles eram os que poderiam, corrigir de maneira não caritativa os seus irmãos, se colocavam numa posição de destaque. E aqueles que não os possuíam eram considerados como de segunda classe. Então aqui a gente já começa a perceber o seguinte, totalmente contrário ao pensamento cristão. E São Paulo, com isso, o que ele faz? Ele pega pela anatomia humana, mostrando que é um só corpo, cada membro tem uma função. E cada membro trabalha de acordo com a sua finalidade, com o seu fim, em prol de quê? Manter este corpo vivo e saudável. Assim também acontece na igreja. Jesus, ele que é a cabeça, nós somos o corpo. Cada um de nós temos os nossos dons, os nossos carismas, para ser utilizados não em benefício de nós mesmos, mas em benefício das outras pessoas, aqueles que nos procuram. Porque assim, este corpo místico que é a igreja, essa igreja renovada no Pentecostes, ela se mantém e favorece a todas as pessoas que congregam nesse mesmo Deus. Por quê? Qual que é esse mesmo Espírito? É o batismo. Todos nós recebemos este mesmo Espírito. Todos nós temos os mesmos dons, as mesmas capacidades. Porém, alguns com habilidades maiores do que os dos outros. Então, o que é isso que nos pede? Para que sejamos o quê? Unidos. Os dons não servem, não são e não podem ser utilizados para nos separar. Por isso, que nós vemos e buscamos uma coisa bonita, que é essa sequência, que nesta celebração ele nos mostra. Toda essa dádiva do Espírito que ele vem nos mostrar. E essa sequência nos fala assim: Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Pai dos miseráveis, com os vossos dons afáveis, vinde aos corações, consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor arage. Enchei, luz bendita, chama que crepita no íntimo de nós, sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Lavai o que é impuro, regai o seco e duro, curai o que é doente. Dobrai toda a dureza e o frio se aqueça, no escuro conduzir. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai ao prêmio, ao forte, uma santa morte, alegria eterna. Então quer dizer, nesta sequência, ela vem nos mostrar que tudo aquilo que Deus quis, que Deus desejou, lá no primeiro Adão, Ele pode nos conceder com o segundo Adão, com essa vinda de Jesus Cristo. Que Ele que veio instaurar. Então, que a felicidade é o nosso regresso no colo, no berço do nosso Pai, face a face. Então, por isso, e todas as pessoas que assim tiver este dom, este carisma de aceitar, ele assume de verdade este evangelho, ele assume esta missão, que hoje nós vamos contemplar no evangelho de São João, que vem nos mostrar isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Então o Evangelho nos diz assim: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. E depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo.
A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, neste dia, neste Evangelho de São João, nós vamos começar a perceber uma pequena diferença, porque para São João, o Pentecostes, ele aconteceu no primeiro dia da ressurreição, no domingo. E quando nós lemos São Lucas sinóticos, o Pentecostes ele vai acontecer 40 dias depois. Não importa. O que interessa é a mensagem. A primeira coisa que é comum é o tempo novo. O tempo restaurado por Deus. Este sopro que Jesus sopra sobre todos é o Espírito renovado. Aqui faz aquela menção, né? São João e todos os outros escritos agiógrafos, os evangelistas, ele vem nos mostrar, remetendo-nos lá em Gênesis, a terra estava toda parada, Jesus, Deus, o que é que Deus fez? Criou o homem do barro, e este sopro, o hálito da vida, que ele chega e nos mostra, esse homem reergue, esse homem sobe, este homem tem a vida. Por isso que nos Salmos de hoje, ele nos fala assim, se vós, Deus, tirai o seu respiro, elas perecem. Todos nós, qualquer um sem esse hálito de Deus, nós morremos. E voltam para o pó de onde vieram. Enviai o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Então isso é hoje que acontece. Por isso que São João neste Evangelho, a primeira coisa que ele quer evidenciar, estando as portas fechadas, como nós já refletimos este Evangelho, as portas fechadas é um sinal de quê? De medo, de noite, de tudo aquilo que nos deixa paralisado. Com este sopro, esta vida nova, nós encorajamos, enfrentamos todas as situações que são contrárias aos projetos de Deus, que é contrário àquilo que não é vida, que é morte. E por duas vezes, Jesus se manifesta que a paz esteja convosco. Aí que vem o mais bonito, aonde ele fala, recebei o Espírito e ide a todas as nações para evangelizar. Aí que nós recebemos este dom. E este dom, interessante e bonito, por que nós colocamos a reflexão de Nossa Senhora? Porque o primeiro Adão, que nasceu da Virgem Terra, o segundo Adão, Jesus Cristo, ele nasce desta Virgem. E é o Espírito, esse Espírito Consolador, que nos concede, que nos coloca em nosso mundo. Então, neste dia, nós temos que muito agradecer a Deus por esta chance, essa oportunidade que Ele nos dá, para que nós possamos, cada vez mais, fazermos propagar este carisma da nossa vida, que é essa graça, que é essa plenitude deste plano de Deus. E Jesus, assim como Ele foi, e nos garantiu que não nos deixaríamos órfãos, mandarias para nós este Paráclito. E neste dia que nós celebramos, que nós queremos estar junto com esse Espírito Santo, para que ele possa cada vez mais nos ajudar a combater este mal, este pecado, aquilo que nos afasta de Deus. Por isto que hoje nós agradecemos a este Deus e que esta paz e que esse espírito desse desejo de Deus permaneça em nós, em nossas pastorais, em nossa igreja, em nossa diocese, na nossa família. Então, gostaria, de agradecer em nome de todos a este Deus,
que Ele continue nos fortalecendo nessa nossa caminhada, perseverando a nossa fé, este dom. E que cada dom que nós recebemos, nós possamos usar em benefício dos nossos irmãos. Fazendo assim que este mundo novo, esta terra nova, seja instaurado em nosso meio. Que nós peçamos que desça sobre nós esta bênção deste Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.